Olá, boa noite. Boa noite. Tragédia na Itália. Terremoto deixa 160 mortos e mais de 300 feridos. Equipes buscam por sobreviventes. Após 4 anos de negociação, o governo da Colômbia e Farc assinam um acordo de paz histórico. Aqui em São Paulo, continuam os depoimentos em 2 CPIs. A da merenda, que envolve fraude no fornecimento de comida às escolas estaduais, e a do Teatro Municipal, que apura desvios de recursos. E Senado começa amanhã a sessão histórica do impeachment. Dilma deve discursar e responder a perguntas na segunda-feira. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já. Qual caster você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Quer saber o que anda acontecendo nos bastidores da telinha? Zé Armando Vanucci conta pra gente no Todo Seu de hoje. Tem também um lindo desfile de moda festa. E o musical, tá imperdível, com a presença da bonitinha Malu Magalhães. Tudo isso você confere hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Um forte terremoto atingiu a região central da Itália. O número de vítimas já chega a 160. Ainda não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas. O terremoto de 6 graus aconteceu por volta de 3h30 da madrugada, horário local, 10h30 da noite em Brasília. O epicentro foi perto da cidade Nórcia, na região da Úmbria, a 10 quilômetros de profundidade, com grande poder de destruição. As cidades mais atingidas são Arcata del Tronto, de 1.400 habitantes, Acciumoli, de menos de 700, Nórcia, de 4.000 e Amatrice, de 2.600 habitantes. Pelo menos 160 réplicas foram registradas em todo o país e sentidas inclusive na capital Roma, a 170 quilômetros de distância, e em Nápoles, no sul. Amatrice foi fundada na Idade Média, tem mais de 100 igrejas e no ano passado foi eleita uma das mais belas cidades históricas da Itália. O centro foi destruído. A torre da igreja ainda está em pé, mas o sino despencou. O Hotel Roma, famoso pelo restaurante, desabou. 70 hóspedes estavam no prédio. Pelo menos 2 pessoas morreram. O prefeito de Amatrice declarou que metade da cidade não existe mais. Nem o hospital tem condições de receber as vítimas. Os feridos são levados para Rieti, a 60 quilômetros de distância. O primeiro-ministro Matteo Renzi foi a Amatrice. Ele declarou que não vai deixar ninguém sozinho, todos vão ter assistência. O Papa Francisco cancelou o discurso que faria na audiência geral para rezar pelas vítimas com a multidão. Há pouco mais de 7 anos, um forte terremoto, também de madrugada, atingiu a província de Áquila, a 60 quilômetros de Acciumoli, e matou 309 pessoas. O centro histórico de Áquila ainda está em obras. A brasileira Bárbara Almeida mora na cidade de Teramo, próximo à região do terremoto, e também sentiu os tremores. Ela conversou com o Jornal da Gazeta sobre o clima de luto e apreensão no país. Eu estou 60 quilômetros do local da cidade onde teve próprio o terremoto. Nesse momento é uma coisa triste, porque morreu muita gente, muita criança, muita família. Eu, quando senti, pensava que estava sonhando. Eu me levantei, eu abri tudo, e nisso que eu abri tudo, os carros faziam por causa de alarme. As pessoas gritavam, os carros passavam com tudo, porque todo mundo estava saindo de casa. Do jeito que eu estava, peguei o telefone, peguei a chave e desci. Agora está todo mundo na expectativa, ninguém dormiu.
Tá todo mundo acordado. Às 3 da tarde fez um outro forte, não forte como o primeiro, que o primeiro foi de 6.0, mas dos 3 da tarde teve um forte porque deu para balançar as coisas. Às 6 da tarde teve um outro forte. Eu agora estou me preparando, vou dormir vestida, porque se precisar sair, saio. Eu estou esperando eles me chamarem para me poder ir para onde aconteceu esse terremoto, porque eu faço voluntariado, então eu vou lá dar uma mão a quem precisa. Envolvidos no esquema de desvio de recursos do Teatro Municipal não comparecem à acariação marcada para acontecer hoje, durante reunião da CPI que investiga o caso na Câmara Municipal. O único que compareceu à sessão da CPI na Câmara foi o ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, José Luiz Herência. Ele é réu confesso no esquema e fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Estadual, no qual se comprometeu a devolver 6 milhões de reais desviados. William Naked, ex-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, organização que gere os espetáculos do Municipal, também foi convocado, mas não compareceu porque prestou depoimento ao mesmo tempo no Ministério Público. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, em depoimento ao Grupo Especial de Delitos Econômicos do MP, Naked confirmou participação no esquema e também se comprometeu a devolver 3 milhões aos cofres públicos. O maestro John Nashlin, que também é gestor cultural do teatro, foi outro convocado que não apareceu. Os advogados dele utilizaram o direito constitucional de preservação de imagem do maestro. O ex-diretor José Luiz Herência, delator do esquema, acusa o maestro de participar em contratos superfaturados da entidade com artistas. Na semana passada, ele falou na comissão e negou as acusações. Ao final da sessão de hoje, os vereadores aprovaram um pedido de condução coercitiva do maestro John Nashlin, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, mesmo contra a sua vontade. A acariação entre ele, William Naked e José Luiz Herência deve ser remarcada. A CPI também aprovou que a Polícia Federal faça a apreensão do passaporte do maestro, que tem cidadania suíça. A comissão aprovou ainda um pedido de suspensão do salário do maestro por parte do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. Nashlin recebe R$ 150 mil por mês para atuar como gestor cultural do teatro. O secretário de Comunicação da Prefeitura, Núncio Brigulho Filho, também é citado na delação de Herência. Ele nega qualquer irregularidade. Hoje foi mais um dia de trabalhos na CPI que apura um escândalo de corrupção envolvendo a merenda nas escolas estaduais aqui de São Paulo. Uma das pessoas mais aguardadas para ser ouvida ficou calada e se recusou a depor na CPI da merenda. Cássio Chebab, ex-presidente da COAF, ficou em silêncio e usou como justificativa o acordo de delação premiada fechado com o Ministério Público em janeiro deste ano. Isso é absurdo. Eu estou apurando coisas distintas a partir do mesmo fato. A competência da Assembleia é uma, a competência da Justiça de Ribeirão é outra, da Justiça Federal, que é municipal. A competência do Tribunal de Justiça é a questão de quem tem foro, como ser deputados citados, secretários, enfim. Então, essa tese não é legítima. Nilson Fernandes, atual presidente da Cooperativa Agrícola Familiar, prestou o depoimento e contou suas versões do fato. A base aliada do PT solicitou a quebra do sigilo bancário, telefônico e fiscal da COAF e também do atual presidente. Nilson, acompanhado de 2 advogados, aceitou a solicitação. Em seguida, o funcionário Adriano Miller Aparecido Gilbertoni Mauro foi ouvido pelos deputados em uma sessão reservada, sem a presença dos estudantes e também da imprensa. Das 5 pessoas convocadas para prestar depoimento hoje à CPI da merenda, faltaram 2. Hoje nós já temos claro que existe sim corrupção ativa, passiva, que existe falsificação de documentos, enfim, a gente já percebe claramente que a CPI era importante e necessária. Amanhã começa o julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff no Senado.
Um muro na frente do Congresso Nacional voltou a ser instalado para dividir os manifestantes pró e contra o impeachment. O objetivo é evitar confusão. No Senado, as articulações continuam. Parlamentares buscam apoios para ambos os lados. A sessão deve começar às 9 da manhã. As 6 testemunhas da defesa e as 2 da acusação devem falar até sexta-feira. Mas os depoimentos podem se estender pelo fim de semana, se for preciso. As testemunhas ficarão num hotel incomunicáveis com diárias custeadas pelo Senado para evitar versões combinadas. Na próxima segunda-feira, dia 29, a presidente afastada Dilma Rousseff fará sua defesa pessoalmente e responderá aos questionamentos dos senadores. Depois haverá um debate entre defesa e acusação. Na terça-feira, cada senador terá 10 minutos para se manifestar. Na sequência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo de impeachment, ministro Ricardo Lewandowski, inicia o encaminhamento da votação final. 2 senadores falarão a favor e 2 contra, com 5 minutos para cada um. A votação será nominal, com registro no painel eletrônico. Lewandowski perguntará se Dilma cometeu crime de responsabilidade, acusação contida no pedido de impeachment e baseada em manobras contábeis, conhecidas como pedaladas fiscais, e na liberação de créditos suplementares no orçamento, sem autorização do Congresso Nacional. Para o impeachment ser aprovado, são necessários 54 votos, 2/3 do total. Na última votação do processo, que autorizou o julgamento, foram 59 votos contra Dilma. Se Dilma perder o cargo, ficará inelegível por 8 anos e o presidente interino Michel Temer será empossado definitivamente para o restante do mandato até o fim de 2018. Se Dilma for absolvida, reassume o cargo. Ministério Público Federal pede à Justiça a condenação do publicitário João Santana e da mulher e sócia dele, Mônica Moura. Santana foi marqueteiro das campanhas da presidente afastada Dilma Rousseff de 2010 e 2014 e do ex-presidente Lula em 2006. Mônica Moura e João Santana são acusados de receber dinheiro de propina de contratos da Petrobras e da Sete Brasil, empresa criada para a operação do pré-sal. Também respondem à ação o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, o operador Svi Skornik, o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa, e João Ferraz, ex-diretor da Sete Brasil. Entre os crimes citados estão lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção. João Santana e Mônica Moura deixaram a prisão depois de pagarem mais de 30 milhões de reais de fiança. Eles confessaram o recebimento de 4 milhões e meio de dólares, cerca de 14 milhões de reais, de Caixa 2 na campanha de Dilma em 2010. No documento enviado ao juiz Sérgio Moro, o Ministério Público afirma que essa versão é falsa. Segundo os procuradores, o casal sabia que o dinheiro vinha de corrupção. Svi Skornik, João Ferraz e Eduardo Musa assinaram acordo de delação premiada com a Justiça e são beneficiados com penas previamente acordadas. Renato Duque já foi condenado a mais de 51 anos de prisão e João Vacari a mais de 24 anos. Ambos permanecem presos. Polícia Federal pede autorização à Justiça Americana para compartilhar com o Tribunal Superior Eleitoral dados da movimentação financeira no exterior dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. As informações já foram usadas pela Lava Jato para denunciar o casal na Justiça Federal. Agora, para que sirvam como prova na ação contra a chapa Dilma Temer, que ocorre na Justiça Eleitoral, é necessária nova autorização dos Estados Unidos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Complicou-se muito a vida de João Santana e da mulher dele. Em petição encaminhada ao juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato pediram a condenação do casal responsável pelas campanhas eleitorais do PT pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo os procuradores da Lava Jato, é lorota a versão segundo a qual os milhões encontrados numa conta secreta de João Santana na Suíça vieram do Caixa 2 eleitoral do PT. Para os procuradores, é dinheiro de corrupção na Petrobras. Ponto. Em 2005, quando explodiu o mensalão, Lula também tentou reduzir tudo a Caixa 2, que é um crime sem punição no Brasil. Lula disse na época, o que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. Não colou.
Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal mandou para a cadeia corruptos e corruptores por crimes bem mais pesados. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva. Exatamente como querem fazer agora os procuradores. Os transgressores no Brasil estão perdendo a criatividade, é tudo caixa 2. Natural, são tantos os escândalos que já não há no país pecado original. Boa noite. Vereadores são presos acusados de fraude nas contratações de prestadores de serviços em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Um candidato a prefeito também é acusado de participar e é considerado foragido. No esquema, os políticos distribuíam vagas em trabalhos temporários em troca de apoio político. O caso foi descoberto pelo Ministério Público a partir da denúncia de uma pessoa que se interessou em participar de um dos processos seletivos da Prefeitura de Carapicuíba. Ela foi orientada por funcionários da administração municipal a procurar um vereador. A primeira evidência da fraude é a absoluta falta de publicidade desses processos seletivos. Quase que invariavelmente eles eram publicados num dia útil e as inscrições se davam no dia útil subsequente. Nós chegamos a essa óbvia conclusão que isso já apontava que, na verdade, era um jogo de cartas marcadas. Cerca de 1.300 pessoas foram contratadas por meio dos documentos falsos. Os funcionários que foram beneficiados pelo esquema não tinham sequer qualificação para atuar na área de saúde. E esse despreparo chegou a provocar erros de atendimento. A gente tem um depoimento de uma ex-enfermeira, que foi colhida semana passada, ela explicando que realmente, ela falou assim, eu nem sei se em determinadas unidades de saúde, se eles realmente eram enfermeiros, se tinha qualificação, diz que havia muitos erros assim, de aplicação de medicamento e que era abafado até pelos vereadores, reunião fechada, não pode sair daqui. Ela falou, inclusive, que ela foi ameaçada de morte. Foram presos ontem preventivamente os vereadores Carlos Roberto Mendes Peixoto, Orcival Crepaldi e Elias Fernandes Cassundé, todos do PPS, Jefferson Soares de Macedo, do PSDB, e a ex-diretora de Recursos Humanos da Prefeitura de Carapicuíba, Elaine Cristina Pereira. O vereador Paulo Xavier, do PSDB, está preso desde maio. Estão foragidos o ex-deputado estadual Isaac Reis, do PT, e o candidato a prefeito, também do PT, Everaldo Francisco da Silva. Os presos vão responder por organização criminosa e falsidade ideológica. Em nota, o PT diz que se houver comprovação de envolvimento de filiados do partido com irregularidades, vai adotar as providências cabíveis. Também em nota, o PSDB defende a plena apuração do caso. O PPS afirma que as pessoas citadas na operação já foram excluídas do partido. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, defende a apuração do vazamento da delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Uma reportagem da revista Veja, publicada no último final de semana, afirmou que Léo Pinheiro teria mencionado o ministro do STF, Dias Toffoli, em sua delação. Ontem, devido ao vazamento, o ministro Gilmar Mendes, também do STF, levantou suspeitas sobre a atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato. Marco Aurélio disse duvidar que a divulgação de informação de forma ilegal tenha partido da Procuradoria-Geral da República e, sobre a atuação do Ministério Público, afirmou que prefere o excesso à acomodação. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Veja noticiou, Dias Toffoli, ministro do Supremo, teria sido citado em pré-delação por Léo Pinheiro, da OAS. A OAS, a pedido do ministro, identificou infiltração na casa de Toffoli. O ministro contratou a empresa e pagou pelo conserto. O ministro Gilmar acusa procuradores de vazarem essa história contra Toffoli e ataca. Procuradores se acham o ó do borogodó por terem atenção da mídia. Gilmar acrescenta, esses falsos heróis vão encher cemitérios. Não se combate o crime cometendo crime. Para Gilmar, quem defende validar provas ilegais desde que obtidas de boa fé é cretino absoluto. O juiz Moro defende essa tese das provas ilegais de boa-fé no Congresso, assim como procuradores. Já a resposta do procurador Janot para Gilmar é confissão para a história. Disse ele, a gente vaza aquilo que tem, se não tem informação, não vaza. No Petrolão, no Mensalão, tudo vazou e silêncio quase absoluto do ministro Gilmar até agora.
Dilma e Lula tiveram parte de conversa gravada ilegalmente e vazada. Teori e Marco Aurélio, ministros do Supremo, criticaram o juiz Moro, mas seguiu o enterro. Gilmar Mendes disse então que importante era discutir o conteúdo e não grampo e vazamentos ilegais. Triplex do Lula, vocês se lembram? Meses de estrondosos vazamentos. Bem, a Polícia Federal concluiu inquérito e não incriminou, não indiciou Lula. Serviço feito. O número 1, inimigo número 1 do público, que se dane. Cancelada a delação da OAS, além dos suspeitos de sempre, com citações de doações legais, campanhas de Temer, Aécio, Serra, Marina. Reveladora pergunta e resposta de Janot sobre esse melô da melação na Lava Jato. Disse: a quem e por que a Lava Jato está incomodando tanto? Essas reações nos últimos dias me fizeram pensar muito. Diz ele. Boa noite. E com a delação premiada suspensa, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, ficou calado em depoimento na Justiça Federal de Curitiba. Ele seria ouvido como réu na ação penal sobre pagamento de propina ao senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, e a outros parlamentares da CPI da Petrobras. Excelência, eu, por orientação dos meus advogados, vou permanecer em silêncio. Pinheiro é réu em 4 ações penais na Lava Jato e já foi condenado a mais de 16 anos de prisão no esquema de corrupção da Petrobras. Ele aguarda julgamento de recurso em liberdade. Pelo menos 40 mil crianças foram separadas dos pais entre a década de 30 e os anos 80 por causa da lepra. Na segunda reportagem da série sobre a doença no Brasil, você vai conhecer a história de Arnaldo Rubio, que estava entre essas crianças. Aos 6 anos de idade, ele foi isolado da família numa colônia para doentes, os famigerados leprosários. Até hoje, Arnaldo carrega as marcas psicológicas que a separação e o preconceito deixaram. Eles me tiram do carro e meu pai fica. Porque meu pai foi ser internado em Santo Ângelo. Por quê? Eu pergunto, por que separaram pelo menos o pai do filho? Era 1931 quando seu Arnaldo foi isolado da família. O pai também tinha lepra e o trauma da separação fez com que ele perdesse parte da memória. Com 6 anos de idade, se você se achar sem pai e sem mãe e sem saber por quê, acabei perdendo a lembrança. Órfãos de pais vivos. Em São Paulo, por 30 anos, cerca de 1.500 crianças foram isoladas, inclusive algumas sadias por causa dos pais doentes. Mas muitas mães iam ao hospital uma vez por mês, quando a visita era autorizada. No domingo eu sabia que ela ia chegar, eu ficava esperando. Eu me punha a chorar e a molecada me segurava, senão eu ia correr atrás dela, né? 12 anos de internação acaba quebrando os vínculos familiares, né? Por mais que eu quisesse bem minha mãe, a distância era muito grande. Hoje, qualquer pessoa que suspeite ter a doença, alguma mancha ou insensibilidade na pele, pode procurar uma unidade pública de saúde em qualquer parte do país e, a partir de alguns exames, se confirmado, já passa a tomar os remédios. Agora, com o início do tratamento, é anulada qualquer possibilidade de transmissão da hanseníase. E, por causa disso, a pessoa volta para casa sem nenhuma necessidade de internação. Um cenário bem diferente do que era e que, na linha do tempo, é praticamente como se fosse ontem. Para a época, falar em lepra era falar do demônio. Não tem outra comparação. São Paulo foi o estado mais duro com os doentes. Em 1962, o Brasil proibiu a internação compulsória para a lepra. Mas aqui, entre os paulistas, documentos mostram que a lei foi desrespeitada até os anos de 1980. E fugir era arriscado. Se o doente fugia para ir procurar, às vezes saudade da família, né? Lógico. Saudade dos filhos, né? Aí ele voltava, se era pego, ia para a cadeia. E o pior é que às vezes esqueciam dele lá. Internados, sem remédios e sem direitos, houve motins. A história começou a mudar com a ação da esposa de um médico, que mais tarde se tornou deputada, Conceição da Costa Neves. Em 47 ela consegue fazer com que o Estado compre o medicamento e coloque em todos os hospitais. E ela era determinada mesmo. Ela enfrentava a polícia, diabo quatro. Sem tratamento, a hanseníase pode mesmo acarretar em deformações. Mas a ignorância de uma época pesou ainda mais.
o mesmo tratamento que os nazistas ofereceram aos judeus, isolando-os para que morressem naqueles guetos, o Departamento de Profilaxia da LEPR parece que imitou, ou essa mesma entidade diabólica que inspirou Hitler, talvez tenha inspirado o diretor do Departamento de Profilaxia da LEPR. Deixa eu te dar uma mão, te agradecer. Foi excelente, é muito bom saber que tem gente que ainda conta todas essas histórias e não deixa morrer esse passado. Não, não deixo, não. Turquia começa uma operação na Síria contra o Estado Islâmico, horas antes da chegada a Ankara do vice-presidente americano Joe Biden. Unidades das Forças Especiais e jatos da Turquia, apoiados por aviões de guerra de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, começaram uma operação no norte da Síria para expulsar militantes do Estado Islâmico da região de fronteira. O presidente Erdogan declarou que os alvos são o Estado Islâmico e as milícias curdas. A operação começou pouco antes da chegada a Ankara do vice-presidente dos Estados Unidos. Joe Biden negou que seu país soubesse com antecedência sobre a tentativa de golpe de 15 de julho. Ele disse ao presidente Erdogan que só um tribunal federal pode extraditar Fethullah Gülen, o clérigo muçulmano que a Turquia culpa por organizar o golpe fracassado, e prometeu que Washington vai trabalhar com o governo turco sobre o caso. O governo da Colômbia e as Farc anunciam a conclusão do acordo de paz definitivo. As negociações aconteceram em Cuba durante 4 anos. O pacto prevê a desmobilização das guerrilhas, a reintegração dos rebeldes à sociedade civil e sua participação na política. O acordo ainda precisa ser aprovado por um plebiscito na Colômbia. O confronto de mais de 50 anos deixou 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e quase 7 milhões de deslocados. Foi cremado no fim da manhã de hoje o corpo do jornalista e apresentador aqui da TV Gazeta, Goulart de Andrade. O corpo do jornalista e apresentador Goulart de Andrade chegou à Assembleia Legislativa do Estado por volta das 10 horas da noite, onde foi velado. Durante toda a madrugada, amigos e parentes fizeram as últimas homenagens. Escritores, amigos artistas e também jornalistas e admiradores do trabalho de Goulart. Às 10h30 da manhã, o corpo seguiu um carro do Corpo de Bombeiros para o cemitério da Vila Alpina, na zona leste da capital, onde ele foi cremado. Goulart tinha 83 anos e morreu ontem, de decorrência de problemas do sistema cardiorrespiratório. Natural do Rio de Janeiro, o jornalista tinha 61 anos de carreira. Ele foi, além de jornalista, publicitário, radialista, ator, diretor de cinema e TV e empresário do setor de comunicação. Seu último trabalho foi na TV Gazeta. Ele apresentava o programa Vem Comigo, onde atuava com os alunos da Fundação Casper Libero. É uma pessoa encantadora, amava a vida, amava o trabalho dele. Não tinha um assunto que a gente falava que ele já não tinha entrevistado, feito, não tivesse o conhecimento. Então eu falo que foi uma escola muito intensa para mim, mas uma escola de amor. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fique com o Rony Vono todo seu. Até amanhã. A noite convida Paula Vilhena e o cantor Tiago York para comer em uma hamburgueria. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora. Todo seu.